Questão 22, né, do livro do Halliday, capítulo 3, sobre vetores, né, diz o seguinte: qual é a soma, né, dos 4 vetores a seguir em termos de vetores unitários? Né? O item A ele pergunta isso. No item B ele quer saber, né, o módulo, né, o ângulo em graus, que é o item C, e o ângulo em radianos, né, do vetor soma. Ou seja, ele basicamente diz que existe aqui um vetor soma, tá bom? Que eu vou chamar aqui de S, que ele é a soma do vetor E, né, mais o vetor F, mais o vetor G, mais o vetor H. Né? Do jeito que ele está escrevendo aqui, ele está te dando o módulo, né, e o ângulo. Tá bom? Então, quando ele diz que o E, por exemplo, é 6 metros e mais 9, mais 0,9 radianos, né, ele está te dizendo que o módulo do vetor E é 6 metros, tá bom? E o ângulo que esse vetor E faz com o semi-eixo positivo do x, né, é mais 0,9 radianos. Né? Então, de certa forma, por exemplo, você tem aqui o vetor E, que ele está mais ou menos orientado assim, digamos. Né? Aí você tem o vetor G, que também está orientado nesse sentido. Né? Vamos tentar fazer aqui mais ou menos o vetor E seria esse, né? O vetor F, né, por outro lado, né, vou fazer aqui o F, na verdade. Vou fazer na ordem, né? O F é um vetor que tem módulo 5 e o ângulo é menos 75, então o vetor F está para cá, ó, por exemplo, estaria nesse sentido aqui. Mas a direção aqui é a de menos, certo? Se você escrever que a direção correta é a de menos, a gente pode conferir depois direitinho isso daí. O vetor G ele já seria positivo, né? Ele é o ângulo aqui é 1,2 radianos, então ele poderia estar para cá. Né, o vetor G. E finalmente o vetor H, ele é menos 210, né, ou seja, ele é um vetor que aparentemente ele está orientado para esse lado aqui, menos 210 graus. Né. Então, basicamente são vetores aí em direções aleatórias, né, e o que a gente quer calcular na verdade é o vetor soma, né, que seria o vetor que liga aqui a origem do E até o final do S. Né, então seria aqui o vetor S, que é o vetor soma. Né? Então vamos lá, na verdade a melhor forma de fazer isso daqui não é geométrica, né? Ninguém vai fazer isso aqui de forma geométrica. A gente vai fazer através das componentes. Né? Então, por exemplo, as componentes do vetor E, a gente já discutiu isso aqui, é o módulo do vetor E vezes o cosseno do ângulo e o módulo do vetor E vezes o seno do ângulo. Então a gente vai precisar basicamente tirar o seno, né, e o cosseno, já que a gente tem o módulo. Né? Então aqui vai ser para o vetor E o módulo de E, que é 6, né, que multiplica o cosseno de quanto? 0,9 radianos. Então a gente vai ter que converter isso aqui depois. Né? E a outra componente vai ser 6, né, que multiplica o seno. Opa, aqui é seno e cosseno, exatamente. O y aqui, seno vezes mais 0,9 radianos. Tá bom? Então a gente vai ter que calcular isso daí. Já para o vetor F, né, que também está agora em graus, né, a gente vai ter, né, o módulo de F, cosseno de θ, módulo de F, seno de θ. Né? E aqui a gente vai ter 5 vezes o cosseno de menos 75 graus, né? E agora 5 vezes o seno de menos 75 graus. Né? A gente vai ter que fazer uma conversãozinha básica entre radianos e graus e depois tirar o seno e o cosseno, né? Para ficar melhor. O G, por outro lado, vai ser o módulo de G, cosseno do ângulo. Né? O módulo do vetor G, seno do ângulo. E aqui a gente tem 4, que multiplica cosseno de mais 1,2 radianos, tem que ter cuidado porque está em radianos, o outro está grau, e aqui 4 vezes o seno de mais 1,2 radianos. Vetor H, cosseno também,
seno, né? Aqui vai ficar 6 vezes o cosseno de menos 210 graus. Tá bom? E aqui também 6 vezes o seno de menos 210 graus. Né? Então vamos fazer primeiro a conversão de radianos para graus, né? Qual é a conversão de radianos para graus? A gente vai fazer aqui do lado, por exemplo, mais 0,9 radianos, né? Equivale a x graus, sendo que π radianos equivale a 180 graus. Tá bom? A outra conversão é de que mais 1,2 radianos equivalem a x graus, sendo que π radianos equivale a 180. Né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é essa continha aqui. Quando eu fizer essa conta aí, o que é que eu vou ter? Vou fazer aqui na calculadora. O x1, que é o ângulo desse rapaz aqui convertido, né, é 51,56 graus aproximadamente. Né? E o x2, 68,75. Bom, então, esses ângulos aqui é 51,56 e 68,5. Então, na hora de converter aqui o cosseno, o seno, né, a gente vai usar o ângulo em grau. Vamos fazer essas continhas aí. Primeira componente aqui de E é 3,73, né? Isso em metros. 4,70 aproximado. O F 1,29 metros. E o seno de menos 75? Menos 4,83. O vetor G, 1,2 radianos, que a gente calculou aqui, que é 68,75. Então aqui vai ficar 1,45 metros. E o outro é o seno, né? 3,73 metros. Né? Por último, o vetor H vai ficar cosseno de 210, né? Cosseno de 210, seno de menos 210. Menos 5,20 metros. Seno é 3 metros. Bom? Então esses são os 4 vetores. O que a gente vai fazer agora? A soma através das componentes. Né? Então somando as componentes, a gente vai ter 3,73 mais 1,29 mais 1,45 menos 5,20. Né? Isso aqui é a componente x. Componente y, 4,70 menos 4,83 mais 3,73 mais 3. 3,73 mais 1,29 mais 1,45 menos 5,20. Né? Isso aqui vai ficar 1,27. Então, 1,27 metros. Outra componente, 4,70 menos 4,83 mais 3,73, 3,6. 6,6 metros. Pronto. Esse aqui é o vetor soma. Bom, perceba que o vetor soma, devido às suas componentes, ele está apontado nessa direção, positiva de x e positiva de y, né? Semelhante ao que a gente tinha feito o desenho aqui, ó. Esse vetor soma está apontado nessa direção também. Né? Então o desenho aqui está mais ou menos correto. Né? E aí a gente precisa agora calcular, como ele pediu aqui no item B e no item C, o módulo, né? E o ângulo, tanto em grau como radiano. Então vamos lá. O módulo. O módulo, por definição, é o quadrado de suas componentes. Então é a raiz quadrada, né? De 1,27 ao quadrado mais 6,60 ao quadrado. Então o módulo aqui vai ficar quanto? Vamos fazer essa soma aí. Vai ficar aqui a raiz, né? De 1,27 ao quadrado. Assim. Quadrado mais
Vou colocar um parênteses aqui também. 6,60 quadrado, né? Vamos ver se dá certo aqui. Fecho parênteses. Isso aqui vai dar 6,72. Então, 6,72 metros. Né? E o ângulo, o θ, né, que é o ângulo que o vetor faz com o semi-eixo positivo, né, do x, vai ser o quê? Vai ser o arco cuja tangente é a componente y, que é 6,60, né, dividido por 1,27. Né? E aqui a gente não vai precisar ter problema com relação ao sinal, porque, né, o ângulo aqui é menor do que 90, então a tangente já vai sair no valor correto do ângulo que a gente precisa, né, o arco cuja tangente. Lembrando que eu fiz até na aula passada algumas contas aqui de arco tangente. Ó. Você vai ter basicamente o que? Tangente, né, coloca aqui a tangente, elevado a menos 1, né, que é o arco tangente, de 6,60 dividido por 1,27. Né? Isso aqui vai me dar um ângulo de, em graus, né, 79,11. Né? Colocando aqui 3 casas, fica 79,1. Então, 79,1 graus. Então, o ângulo aqui em graus, 79,1 graus. Para calcular em radianos é muito simples, a gente vai fazer o seguinte, né? 79,1 graus equivalem ao valor x que a gente quer procurar, 180 graus equivale a π. Né? Então, o nosso x aqui vai ser o quê? 79,1 vezes o valor de π dividido por 180. Esse resultado vai sair em radianos. 71 já está aqui, né? Vezes o valor de π, ó, ele está aqui, escondido, né? Dividido por 180. Então, 1,38 aproximadamente. Então, aqui sai um θ, né, em radianos de 1, aproximadamente, né? Que é aproximadamente também, 1,38 radianos. Pronto. Questão bem simples, né? Bem trivial, só de soma de vetor. Né? Até um pouco chatinho que tem que ficar fazendo essas contas de cosseno, seno, né? Tem muito mais conta do que física propriamente dita, né? Você tem basicamente a soma aí, de 4 vetores, né? É uma questão mais para trabalhar essa conversão de radianos em graus, né? E trabalhar o uso das componentes. Questão 23 diz assim, ó. Se B, né, é somado a C, o resultado é um vetor com orientação do semi-eixo positivo x, de y, né, e o módulo igual ao do C. Né? Qual é o módulo de B? Olha só, questão bem confusa aqui. Ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, se B, quando é somado a um vetor C, o resultado, eu vou dizer assim, o resultado dessa soma aqui é um vetor S. Certo? Aí ele está dizendo, ó, que o resultado é um vetor com a sua orientação do semi-eixo de y positivo. Né? O que significa isso? Vamos desenhar aqui o eixo, o plano cartesiano. Eixo Y, eixo X. Né? Aí, ó, ele está me dizendo que o resultado desse vetor, esse vetor S aqui que eu acabei de definir, ele está orientado no eixo Y positivo. Então, está aqui o eixo Y, está aqui o eixo X. Né? E o vetor S ele vai ser orientado nesse sentido aqui. Ó. O vetor S. Certo? E ele diz mais, ó, que o módulo do S é igual ao módulo do C. Por isso que a gente tem que interpretar direitinho essa questão, porque é bem confusa, né? A forma de ler a questão, às vezes, confunde bastante. Tá bom? Então ele está dizendo que tem o módulo do vetor C, né? Mas o resultado ele está orientado no semi-eixo positivo do Y.
Aqui é o semi-eixo positivo, esse lado aqui. Esse lado aqui é o semi-eixo negativo. Então aqui é o semi-eixo negativo. Esse rapaz aqui é o semi-eixo positivo. Bom, então a orientação dele é essa. Ora, se a orientação dele é essa, semi-eixo positivo, ó, vamos tentar entender isso daí. Ó. Quanto que seria o ângulo que ele faz agora, o ângulo que a gente define os vetores? Que ângulo é esse? 90 graus. Né? Então perceba que se um vetor tem a orientação dele no eixo y, né, eu posso dizer que o ângulo que ele faz com o eixo x, porque a referência é sempre o eixo x positivo, né? É a parte positiva do eixo x, tá bom? Então essa parte aqui que é positivo. Aqui é positivo. Aqui é negativo. Então a referência é sempre positiva. Então esse ângulo bem aqui, ó, né, na verdade é um ângulo reto que vale 90 graus. Né? Então eu posso dizer o seguinte, olha, então quer dizer que esse vetor aqui, S, ele é o módulo dele, cosseno de 90 graus, o módulo dele, seno de 90 graus. Só que quanto é que vale o cosseno de 90 graus? Aí você tem que lembrar daquela tabelinha lá dos ângulos notáveis. Ó. Cosseno de 90 graus é um ângulo especial. Né? É zero o cosseno dele, porque ele não tem projeção no eixo x. Tá bom? E o seno de 90 é 1. É um dos ângulos notáveis. Né? Quais são os ângulos notáveis? 0, 30, 45, né? 60, tá bom? E 90. Esses são chamados de ângulos notáveis. São aqueles ângulos que você tem que conhecer mais ou menos ali o seno e o cosseno. Né? São ângulos que sempre aparecem nas questões. É 0, 30, 60, 45 e 90. Tá bom? Então o ângulo notável aí, cosseno o 90 vai ser 0, porque a projeção dele no eixo x é 0. E o seno de 90 vai ser 1, porque a projeção dele é a máxima, é a 1. Né? Então como é que fica aqui essas componentes aqui? Ó? A primeira componente vai ser o quê? 0. Tá bom? A primeira componente é 0. Por quê? Porque o cosseno de 90 é 0. Tá certo? E o seno de 90 é 1. Então aqui vai ser só o módulo dele. Olha como fica legal. Só o módulo dele. Né? Se eu quiser escrever esse vetor S, ele é assim. Ó. Usando os vetores unitários, ele é 0 vezes o vetor I, canônico, mais o módulo dele vezes o vetor J. É outra forma de escrever. Quanto é que é o módulo dele? Ó? Ele diz na questão. O módulo dele é igual ao módulo do vetor C. Dá para calcular o módulo do vetor C? Dá, porque ele disse. Ó. Quem é o vetor C? 3i mais 4j. Então, ó, ele está dizendo que o meu vetor C é 3i mais 4j. Dá para calcular o módulo? Dá. O módulo de C vai ser o quê? Raiz de 3 ao quadrado, né? 4 ao quadrado. Isso aqui dá para fazer de cabeça sem problema, porque vai ficar 9, né? Mais 16, que é 25. Né? A raiz vai ser 5. Como tem dois algarismos significativos, vai ser 5 metros, né? Que acho que é metros o... Bom, ele não dá aqui a unidade. Então é só 5. O módulo é 5. Se o módulo de C é 5, o módulo do S também vai ser 5. Tá bom? Então o nosso vetor S, ele é o quê? Ele é um vetor assim, ó. 0, 5. Mas é o S que ele está perguntando? Não, né? Ele quer saber o quê? Ó? Ele quer saber qual é o módulo do vetor B. Então eu vou ter que primeiro descobrir quem é o vetor B. Né? Só depois descobrir quem é o módulo dele. Então vamos lá. Eu sei que B
mais C é igual a S. Bom? Eu sei que então, eu não sei quem é B, mas eu sei quem é o C. O C é 3 na direção I, que é a direção X, 4 na direção J, né? Então esse aqui é o meu vetor C, e o resultado é um vetor S que só tem direção J, que vai ser o quê? 5 na direção J. Aí eu falei já para vocês que vocês podem tratar os vetores como se fosse uma soma, né, algébrica, tá bom? Entre vetores também, né, entre números. Só que percebam, você só pode somar quem tem os mesmos vetores canônicos. Ó, por exemplo, item aqui não tem desse outro lado, né? Mas tem J aqui e tem J aqui. Então vamos fazer assim, ó. Quem vai ser o B? B é igual a 5J. Aí eu vou passar todo mundo para o outro lado. Vai ficar assim, ó, menos 3I menos 4J. Bom? Eu só posso somar aqueles que têm a mesma componente, né? Componente Y com componente Y. Componente X com componente X. Então, 5 menos 4 vai ficar como aqui, ó. B, então vai ficar assim, ó. A componente X está sozinha, então eu vou repetir ela aqui, ó. Menos 3I. Já a componente J não, tem 5 menos 4 na direção J. 5 menos 4 é quanto? 1. Né? Então, meu vetor B vai ser o quê? Menos 3I mais 1J. Esse vetor B, ele tem uma componente X negativa e ele tem uma componente Y positiva. Então, ele está em que direção? Nessa direção aqui, ó. Componente X negativa, né? Componente Y positivo. Faz sentido isso? Isso aqui é importante a gente entender, se faz sentido. Está coerente com o que ele está dizendo aqui na questão? Aí vamos para a geometria. Ó. Se for só para a parte de álgebra, o vetor está aqui e eu posso calcular o módulo dele agora, sem problema não, acabou. Mas faz sentido geometricamente isso? É uma forma de você checar isso aí. Né? Por quê? O vetor C, ó, ele é a direção positiva de X e a direção positiva de Y. Já o vetor S, ele está na vertical. Faz sentido o B estar nessa orientação aqui? Ó, vamos ver. Ó. Então, ó, o C está na direção positiva de X e na direção positiva de Y. Já o S, ele está na vertical. E engraçado, ele tem o mesmo módulo do vetor C, ou seja, ele tem o mesmo tamanho, só que ele está na vertical. Tá certo? Então, ó, esse tamanho aqui do vetor C, eu estou tentando fazer do mesmo tamanho do vetor S. Eles têm o mesmo módulo, só que o vetor C está nessa direção, o vetor S está nessa direção. Mas o S, ó, perceba que o S é a soma. Ele é o vetor B mais o vetor C. Se ele é um vetor soma, ele vai unir a extremidade do C, por exemplo, com o final do B. Então é de se esperar que o vetor B realmente esteja aqui nessa direção aqui, ó. Por quê? Porque ele vai unir a origem do C com a extremidade do B. Então, realmente, o vetor B, né, faz sentido ele ter essas componentes aqui. Ó. Uma direção que é negativa no X, mas no vetor C ele é positivo. Então, geometricamente está coerente. Né? Então, a geometria... Importante. Precisa testar a geometria? Não, não precisa. Certo?
mas a geometria está coerente. Tá bom? Isso é uma forma de checar se o seu resultado está indo no rumo certo, né? Então a geometria está correta. Então vamos calcular o módulo dele agora. Quem é o módulo do B? O módulo do B vai ser a raiz de menos 3 ao quadrado, né, mais 1 ao quadrado. Muito cuidado aqui na hora de fazer esse menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é positivo, tá bom? É 9. Não é menos 9. Muito estudante erra isso aqui, né? Aqui é 9. Não é menos 9. Tá bom? É positivo, é mais 9. 9 mais 1. Né? Ou seja, raiz de 10. Então, o módulo de B vai ser aproximadamente, a gente tira aqui a raiz de 10, 3,16. Como tem só dois algarismos significativos aqui, vai ficar 3,2, tá bom? Aproximadamente. Esse seria o módulo do vetor B, tá bom? Então, uma questão aí bem difícil aí de interpretação, tá bom? Que você só faz se você desenhar um pouquinho a geometria do problema. Mas é uma questão bem interessante. Ele pergunta qual é o vetor B, sendo que ele te dá o C e a soma, né? E a soma ele ainda não dá muito bem, né? Ele diz uma coisa aqui que está orientado, né, na direção positiva do Y, né? E que o módulo, né, é igual ao módulo do C. Ele te dá assim as informações bem escondidas, né? Mas dá para fazer. Dá para fazer. Questão 24. O vetor E paralelo ao eixo X deve ser somado ao vetor B, que tem um módulo de 7 metros. Então vamos ler com calma aqui, ó. O vetor A, né, que ele é paralelo ao eixo X, né? Então das duas, uma. Ou ele está na horizontal, isso é um fato, porque o eixo X é horizontal. Ou ele aponta para cá, na direção positiva, né? Isso é uma possibilidade. Ou ele aponta para o outro lado. A gente ainda vai tentar descobrir. Tá bom? Ou ele aponta para cá, ou para lá. Tá bom? E ele diz assim, ó, deve ser somado ao vetor B. Então ele vai ser somado ao vetor B. O resultado aqui ninguém sabe ainda, né? Mas ele diz que o módulo do vetor B é 7. Né? Então ele diz que o módulo do vetor B é 7 metros. Né? A soma, aí vamos lá, agora ele diz assim, ó, a soma é um vetor paralelo ao eixo Y, com um módulo 3 vezes maior do que o módulo do A. Qual é o módulo do A? Olha só, como é confusa a questão. A soma, então vou dizer que isso aqui é uma soma, é um vetor paralelo ao eixo Y. Então é o vetor S aqui, ó, ou ele está na vertical dessa forma, ou dessa forma. Ele está dizendo que é paralelo, só não sei o sentido. Mas ele te dá outra informação, ó, que ele é o quê? 3 vezes, né, o módulo dele, é 3 vezes o módulo do A. Tá bom? Então, ó, perceba o seguinte, que ele já está te dando aqui uma ideia muito clara. Se o A é paralelo, né, a componente, se é paralela ao eixo X, né, aqui eu tenho certeza que a componente Y de A é 0. Bom, já nessa situação aqui, eu tenho certeza que a componente X da soma é 0. Aí cai naquela situação lá que eu falei agora há pouco, né?
Quando a soma, olha só, o módulo, tá bom? O módulo do vetor S vai ser o SX mais SY ao quadrado. Só que eu já estou dizendo aqui que o SX é zero. Então, ó, o módulo de S vai ser só a componente o quê? Y. E o módulo do A também é a raiz de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, daqui eu tiro que o módulo do A, né? Porque perceba que tanto no SX essa componente aqui é zero, e no AY essa componente aqui é zero, porque ele é paralelo ao eixo X, o AY, e o S é paralelo ao eixo Y. Tá bom? Então aqui eu não coloquei, mas a outra informação que ele te dá aqui, ó, é que o S, né, é paralelo ao eixo Y. Bom, então ou ele é assim para cima ou é para baixo. É isso que a gente tem que descobrir ainda. Tá bom? Mas eu sei já de cara que o módulo de A vai ser o AX. Né? E essa informaçãozinha aqui agora ela é importante. Ó. Por quê? Se eu estou dizendo que o módulo do S, que é como ele falou aqui, ó, o módulo do S é 3 vezes maior do que o módulo de A. E eu sei que o módulo do S é SY e o módulo do A é AX, eu posso dizer que SY é igual a 3AX. Tá bom? O SY é 3AX. A gente já sabe pelo menos que em tamanho, né, é 3AX. Tá bom? Então, a gente vai tentar, né, descobrir aí mais informações. Vamos tentar entender agora a parte da geometria do problema. Ó. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar descobrir é um pouco da geometria do problema. Né? Porque o B tem módulo 7, como ele falou aqui. Né? O A, ou ele está na direção positiva do X, ou ele está na direção negativa, né, do X. O S, ou ele está na direção positiva do X, do Y, ou ele está na direção negativa do Y. Então vamos começar com o A. Né? Vamos desenhar aqui o plano cartesiano para a gente entender. E eu vou desenhar duas situações. Né? A situação em que o A está apontando. Vamos tentar entender a geometria aqui. Né? Então o Y está para cá, o X está para cá. Aí eu vou considerar a primeira situação, que o A está apontando no sentido positivo. Então digamos que o A seja um vetor que aponta nessa direção. Bom, então deixa eu desenhar aqui o vetor A. E o S, né, a gente não sabe se ele está apontando na direção positiva ou direção negativa, mas o fato é o seguinte, se eu vou somar o A com o B, tá certo? Eu vou ter que unir a origem do A com a extremidade do B. Então, se o S estiver para baixo, por exemplo, o B, olha só a interpretação, o B tem que estar apontando para onde? Para cá. Essa é a geometria. Né? Por quê? Porque a soma é a união da origem do A com a extremidade do B. Agora, se o S estiver apontando para o outro lado, para cá, né? Aí o vetor B vai ter que estar apontando para cá. Tá bom? Para cá. Então o V vai estar apontando para cá. Essas são as duas possibilidades quando o A é positivo.
Agora vamos entender a outra possibilidade. Ó. Olha só. Por isso que é bom a gente fazer o desenho, porque fica mais claro quando a gente faz o desenho. Não é fácil, concordo que não é fácil, mas é preciso treinar. Né? Quando a gente treina bastante a geometria, tudo fica mais claro. Ó. Então está aqui o x, o y. Digamos agora que o vetor A seja para esse lado aqui. Ó. O outro lado. Tá bom? Seja nesse sentido aí. Aí o vetor S, novamente, ó, ou ele está para baixo, ou ele está para cima. Porque ele diz que é paralelo ao eixo Y. Bom? Ou ele está para baixo ou ele está para cima. Né? Então, novamente, o B, ou o B aponta para cá, ou o B vai apontar para cá. Porque em qualquer situação, independente de qualquer coisa, eu posso sempre dizer que S, né, é o quê? É a soma do A com o B. Geométrico. Então, não importa para onde está apontando o A. Se o A aponta para a direita, né, ou se o A aponta para a esquerda. O que importa é que o B sempre vai obedecer essas situações aí. Então eu tenho, ó, perceba aí, ó, eu tenho 4 possibilidades para o B. Tenho 4 possibilidades para o B. Só que ele te diz uma coisa importante, ó. Ele te diz que o módulo do B vale 7. E agora a gente sabe que a componente SY é 3 vezes a componente AX, né? E que o módulo aqui do S também, ó, é 3 vezes o módulo do A. A gente sabe essas 3 informações, na verdade. Será que dá para a gente responder alguma coisa aqui? Né? Porque ele pergunta o quê? Ele pergunta o módulo de A. Como é que eu vou saber o módulo de A se eu não sei as componentes? Né? Como é que eu vou saber o módulo? Olhando para essas figuras aí, ó, será que tem como a gente adivinhar o módulo do A sem saber se ele está apontando para um lado ou para o outro? O que é que tem de comum aí nessas 4 figuras? Perceba que aqui é um triângulo retângulo. Todas essas situações, esse aqui é um triângulo retângulo. Então, ó, não importa qual seja a situação, né, o vetor S, ó, vamos lá, ó, os módulos de S, A e B, né, formam um triângulo retângulo. Em qualquer uma das 4 situações. Ora, o que tem de especial no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E qualquer uma dessas situações, ó, eu posso dizer que a hipotenusa é o módulo do B. Isso aqui é uma hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Enquanto que S e A são catetos. Não importa qual seja o triângulo retângulo que você está pegando. Se você pegar esse triângulo retângulo 1 aqui, triângulo retângulo 2, triângulo retângulo 3, triângulo retângulo 4, não importa qual seja a situação. Né? O triângulo vai ser retângulo, e aí o B vai ser a hipotenusa, e o S e o A vai ser os catetos. Então eu posso dizer assim, ó, teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado
vai ser igual a S ao quadrado mais A quadrado. Olha que legal. Independente, né, de quem seja a formação. Eu não sei se o A é positivo na direção X, eu não sei se o A é negativo na direção Y, X também. Eu não sei se o S está para cima ou se o S está para baixo, mas eu sei de uma coisa. Eles sempre vão formar um triângulo retângulo. E aí, por eles formarem um triângulo retângulo, vai sempre obedecer essa relaçãozinha aqui. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. E eu tenho essas informações. Ó. Eu sei quem é o módulo de B. Está aqui, ó. É 7. Então aqui vai ficar o quê? Ó? 7 ao quadrado. Módulo de S ao quadrado. Ora, eu sei que o módulo de S é 3 vezes o módulo de A. Então, ó, módulo de S ao quadrado vai ficar assim, ó, 3 vezes o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de A. Né? Se você quiser deixar na forma mais bonitinha assim, ó, por exemplo, você pode chamar o módulo de B, né, de Bzinho, né, alguns autores chamam assim, o módulo de S de Szinho, né, e o módulo de A de Azinho. Você encontra em alguns livros assim. Aí, basicamente, ó, B ao quadrado igual a S ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Aí você pode substituir aqui 7 quadrado. Né? Vai ficar 3 vezes o Azinho ao quadrado, mesma coisa. Ó, mais Azinho ao quadrado. Dá no mesmo. Tá bom? Aí, ó. Olha como fica legal. 7 ao quadrado, 49. Vai ficar 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado, mais A ao quadrado. 9 ao quadrado mais A ao quadrado dá 10 ao quadrado. Então aqui vai ficar 49 igual a 10 A ao quadrado. Então a gente vai ter o quê? A ao quadrado igual a 49 dividido por 10. Eu posso tirar daqui que o A vai ficar a raiz de quanto? 49 dividido por 10 dá 4,9. Quanto é que dá a raiz desse rapaz aí? Vai ficar aproximadamente 2,213. Né? Se a gente está com dois algarismos significativos, então o módulo de A vai ficar 2,2 metros. Então, ó, resposta. Azinho, 2,2 metros. Ou seja, módulo de A, 2,2 metros. O problema dessa questão é porque ele não te diz qual é a orientação correta do A. Aí você tem que propor uma direção e nem diz qual é a orientação do S. Ou seja, você fica com 4 possibilidades. Só que 4 possibilidades te dão a mesma ideia, que é a formação de um triângulo retângulo. E aí esse triângulo retângulo você resolve por teorema de Pitágoras. E aí com as informações que ele tem, você consegue resolver a questão. E a resposta, né, do módulo do A é 2,2. Questão 25. Essa aqui agora é de direcionamento, né, de orientação mesmo, de fato. Né? Ele diz assim, o oásis B, né, está a 25 km a leste do oásis A. Então vamos lá. Oásis A, ele diz que o oásis B está a 25 km, nessa distância daqui para cá, né, a leste do oásis A. Então aqui, além de conhecer vetores, você tem que conhecer, né, as orientações, né, os pontos cardeais aqui, né, digamos assim. Então, a leste, oeste, norte e sul. Né? Aí diz assim, ó, partindo do oásis A, um camelo percorre 24 km em uma direção
de 15 graus ao sul do leste, né? E 8 quilômetros para o norte. Aí diz assim, a que distância o camelo está do oásis B? Olha só, né? Bem complicado aqui. Ó, ele diz assim, partindo do oásis A, então o camelo vai parte daqui desse ponto, né? Ele percorre 24 quilômetros em uma direção de 15 graus ao sul do leste. O que é isso? Sul do leste, né? Você está aqui olhando para o leste e você vai para o sul, né? É como se fosse uma direção ao sul do eixo da direção leste, né? Que direção é essa? É uma direção assim, ó, como se fosse sudeste, né? Sul do leste, né? Como se fosse sudeste. E ele diz que é 15 graus, ou seja, esse ângulo aqui é 15 graus. Certo? Isso aqui significa 15 graus ao sul do leste. Tá bom? Então, ó, o que acontece? O camelo percorre uma distância daqui para cá até um ponto de 24 km. Certo? E esse ângulo aqui é 15 graus. Aí depois, ó, ele caminha 8 km para o norte. Então ele caminha para cá, ó. Digamos que ele caminha aqui uma direção bem grande aqui, não importa muito. Para o norte. 8 km. Lógico que o tamanho aqui está desproporcional, mas é só para ilustrar. Então ele caminha na direção norte aí, nessa direção. Ele quer saber qual é a distância que o camelo está do oásis B, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos só colocar esse 8 km para cá desse lado. Ó. O que acontece? Ó? Digamos que o camelo parou aqui nesse ponto C, né? E depois ele foi até o ponto D. E aí, ó, ele parou nesse ponto aqui. A distância que a gente precisa saber é essa distância aqui, ó. O que ele está perguntando aí é essa distânciazinha aqui. Vou chamar aqui de Dzinho. Né? Ele quer saber essa distância aqui. De onde o camelo parou até o oásis B. Qual é a ideia aqui? A ideia básica é o seguinte, é você seguir a direção do camelo como se fossem vetores. Certo? Então, vamos lá. Ó. Fazer aqui do lado de forma mais vetorial. Ele saiu do ponto A até o ponto C e você vai considerar isso aqui como se fosse um vetor. Então, eu vou chamar aqui de o vetor... Vamos dar um nome aqui diferente, né? Vetor 1. Né? Seria essa direção aí, que liga o ponto A até o ponto C. Depois ele foi para o norte, até o ponto D. Então essa trajetória até o ponto D, eu vou chamar de outro vetor, vetor 2. Pode chamar de deslocamento, né? Pode ser delta S1, delta S2 também, semelhante que a gente vê que eu fiz com vocês nas videoaulas, né? E aí, ó, olha como é interessante, ó. O destino final dele seria esse oásis aqui que está nessa distância B, nesse ponto B. Ele deveria caminhar aqui, ó, mais essa distância aqui, para chegar até o oásis B. Então, esse trajeto que ele deveria caminhar, que eu não sei ainda, porque ele não disse quem era, né? Eu vou chamar de vetor 3. Só que o trajeto correto, se ele fosse em linha reta, seria esse aqui, ó. Se ele fosse em linha reta, seria esse rapaz aqui. Que eu vou dizer que é um vetor, né? E esse vetor aqui, ó, vai ser um vetor total, porque ele vai ser uma soma. É como eu já falei algumas vezes aqui, se você tiver
percorrendo um circuito, né, ou seja, uma trajetória, cada ponto que você parar, você pode colocar um vetor começando de onde você veio e o final dele sendo o ponto de chegada. Então, ó, de A até C, eu vou dizer que isso aqui é um vetor, né, eu chamei aqui de V1. De C até B, até esse ponto D aqui, é um outro vetor, que eu chamei aqui de V2. Né? E até o ponto final seria um vetor V3. Aí eu posso dizer o seguinte, ó, se ele tivesse feito o caminho total, o vetor total, né, seria a soma das três direções. Tá bom? Seria a soma das três direções. Aí perceba, ó, eu sei quem é o vetor total, porque eu sei que ele está a 25 km de leste. É fácil de fazer esse vetor. Né? É um vetor horizontal. Tá bom? Eu sei quem é o vetor 1, porque ele me disse que está a 15 graus ao sul de leste, né? E tem as componentes também. Né? E tem um ângulo. Tem um módulo, tem um ângulo. Eu sei quem é o vetor 2. Por quê? Porque ele está dizendo que está na vertical. E tem um tamanho de 8. Né? Falta agora só descobrir quem é o vetor 3, que é justamente o que ele quer. Né? Que é a distância da cidade B até a cidade D. Tá bom? Então vamos identificar aqui quem é cada vetor. Por exemplo, o vetor 1. Então, ó, quem é o vetor 1? Vamos começar aqui. Vetor 1. O vetor 1, perceba que ele é um vetor que está na direção 15 graus ao sul de leste. Então esse ângulo aqui é 15 graus. Então ele tem um módulo de 24 km, que foi o que ele percorreu. Ó. Então o módulo dele é 24 km. Tá bom? E esse ângulo aqui é 15 graus. Ó. Tá bom? Então se eu fizer a decomposição desse vetor, né, aí tem que voltar um pouquinho na aula de decomposição de vetores. Ó. O que vai acontecer? Vamos lá. Essa componente aqui é o meu AX. É o meu V1x, por exemplo. Essa componente aqui, que é negativa, ó, perceba que ela é negativa, é o meu V1y. E o ângulo aqui é 15 graus. Tá bom? Então eu posso dizer, ó, que V1x, esse ângulo aqui, ó, perceba que esse ângulo aqui está no sentido horário, né? Como se fosse aqui no sentido, ó, negativo dos ângulos. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui, θ, né, é menos 15 graus. Ele está no sentido positivo. Certo? No sentido negativo, desculpa. Então meu V1x, ó, vai ser o módulo do vetor que multiplica cosseno desse ângulo θ aí. Ó. Mas quem é o ângulo? Menos 15 graus. E o V1y vai ser seno de menos 15 graus. Então aqui a gente vai ter 24, que multiplica cosseno de menos 15 graus. E aqui a gente vai ter 24 vezes o seno de menos 15 graus. Vamos fazer essa continha aí. Esse rapaz aqui é aproximadamente 23,18. Menos 6,21. Quando você fizer essas continhas na calculadora, você tem que observar bem se o resultado que está saindo da calculadora é coerente. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? A componente do Vx aqui deu positiva. A componente do Vy deu negativa. Isso está coerente? Tá. Por quê? Porque o ângulo, né, o vetor, ele está apontando para o lado negativo do y e positivo do x. Então eu já sei que o meu vetor V1, eu acabei de descobrir, as suas componentes são 23,18, né? E a outra componente é menos 6,21. Tá bom?
O vetor 2. O vetor 2 é o segundo passo dele, ó, foi o deslocamento para o norte. Eu sei que o vetor 2, ele já disse que o módulo dele, o tamanho que ele andou, o tanto que ele andou, foi 8 km. Certo? E ele está apontando para o norte, ó. Aqui fica fácil, ó. Se ele está apontando para o norte, o nosso vetor que aponta para o norte, o ângulo dele aqui, 90 graus. Certo? Ele aponta para o norte. Então, ó, V2x vai ser o módulo de V2. Né? Aqui tem uma setinha, né? Que é módulo. Cosseno de 90. Mas o cosseno de 90 é zero. Então, componente x, zero, como tinha que ser. Todo vetor na vertical tem a componente x igual a zero. A gente já tinha feito isso aí nas questões anteriores. Agora, V2y vai ser V2 seno de 90, mas o seno de 90 é 1. Então a gente vai ficar só com o módulo de V2. Que é quanto? 8. Então esse vetor aqui, V2, é igual a 0, 8. Então já tenho o vetor V1, já tenho o vetor V2. Eu não tenho o vetor V3, mas é o que ele está perguntando. Mas eu tenho o vetor total. Ó. Quem é o vetor total? Soma total. É um vetor que liga a cidade de forma reta, como se o camelo não tivesse aí desorientado, né? Ele tivesse ido em linha reta, de uma cidade até a outra. Né? Indo de uma cidade até a outra, ele vai na direção leste, positiva, né? Do eixo X. Então, ó, meu vetor total, vou fazer aqui, ó. O vetor total, o módulo dele eu sei quanto é que é. Quanto que é? É a distância entre as cidades. Como ele já tinha dito que é 25 km. Só que ele é um vetor que aponta para o eixo positivo do x. Esse aqui é o meu vetor total. Certo? Aqui é o y, o eixo y está aqui. Quanto é que é o ângulo dele? Θ aqui é 0 graus. 0 graus. Então, ó, vetor total, componente x, vai ser o módulo desse vetor total, que multiplica cosseno de θ. Cosseno de 0, ó, aí tem que ter cuidado, porque cosseno de 0 é 0. Né? Se o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 0 não é 0, o cosseno de 0 é 1. Tá bom? Já o seno de 90 é 1. São os ângulos notáveis. E o seno de 0 é 0. Um é o contrário do outro. Certo? Então aqui nesse caso, ó, vai ficar só o módulo do vetor total, que é 25, que multiplica 1, então aqui é 25. E esse vetor total na direção y agora não existe, porque ele não tem componente y. Então vai ficar o vetor total seno de 0 não é 0. Bom, que vetor é esse? Como tinha que ser, né? É um vetor sem a sua componente y. Ele é 25, 0. Pronto, ó, perfeito. Ó. Agora eu tenho o vetor soma, eu tenho o vetor 2, eu tenho o vetor 1, e vai ficar só faltando calcular o vetor 3. Então vai ficar assim, ó, V total é V1 mais V2 mais V3. E eu quero saber esse rapazinho aqui. O que eu posso fazer? Eu posso isolar ele. Ó. Vai ficar assim, ó, V3. Né? Isolando ele, vai passar o V1 para o outro lado, o V2 para o outro lado. Vai ficar assim, ó, V total menos V1. Eu posso fazer isso, né? Porque é algébrico. Assim, eu já disse que pode fazer assim. Né? A gente pode fazer esse tipo de
álgebra. Né? Como é que vai ficar? Ó? Quem é o vetor total? Agora vamos colocar os números. Né? Vai ficar 25, 0, menos V1. Quem é o V1? 23,18 menos 6,21. Aí tem que ter muito cuidado aqui, ó, porque tem um menos aqui, ó, que é 23,18 menos 6,21, que é V2. Ó, tem que ter cuidado aqui nesse sinal negativo aqui da componente, ó, porque tem um negativo aqui na frente e tem um negativo na componente do y. Então tem que ter muito cuidado, porque negativo com negativo vai ficar positivo. Se você errar isso aqui, matou a questão. Agora menos, ó. Tem que ter muita atenção. V2. Quem é o nosso V2? Ó? 0 e 8. Então aqui é 0 e aqui é 8. Então vamos lá. Componente por componente. Ó. Toda soma e toda diferença a gente faz componente por componente. Vamos primeiro componente x. Ó. Vai ficar 25. Né? Menos aí 23,18 menos 0. Isso aqui foi a componente x. Agora a componente y vai ficar 0. Aí, menos 6. Então vai ficar assim, menos 6,21 né? Menos 8. Vai ficar assim, ó, V3 igual a 25 menos 23,18, né? Vai ficar 1,82, né? 1,82. Aí os outros dois aqui é menos com menos dá mais. Então vai ficar 6,21, fazer aqui na calculadora aqui rapidinho, 6,21 menos 8. Então vai ficar menos 1,79. Bom, menos 1,79. Está coerente esse vetor aí, porque ele está dizendo assim, ó, que o vetor V3, ó, que você encontrou, né, ele está na direção positiva do x e negativa do y. Ele está nessa direção aqui. V3. Está coerente, né, com o desenho que eu fiz ali. Bom, perceba que o vetor V3, ó, desenhei aqui, ó, aqui, ó. Esse rapazinho aqui. Está coerente, né? Ele está apontando para leste e para sul também, né? Sudeste. Coerente. Né? Apesar de eu ter exagerado aqui um pouquinho o tamanho do V2, né? Mas mesmo assim está coerente. Porque o ângulo 15 graus ele é muito pequeno, então acaba que o V2 ele passa da cidade, digamos assim, ele passa da orientação da cidade B, né? Passa por cima da distância em linha reta. Pronto, encontrei o vetor V3, mas ele não quer saber disso. A questão é muito pior do que a gente pensa. Ele quer saber a distância. Que distância o camelo parou ali, né? Já que ele andou numa direção, né? Subiu para norte, mas não chegou na cidade ainda. Tá bom? Mas falta pouco, ó, você vai ver que falta pouco. Apesar do camelo aí estar meio desorientado, mas falta pouco para ele chegar lá, ó, porque a componente dele é 1,82 km e 1,79 km, né? Então vamos calcular o módulo aqui do V3. Então a distância D que a gente procura vai ser o módulo do vetor V3, que vai ser a raiz quadrada de 1,82 ao quadrado mais menos 179 ao quadrado. Aí muito cuidado com esse negativo aqui. Quadrado de número negativo é positivo, certo? Então aqui vai ficar como? 1,82 vezes 1,82 vai ficar 3,31 aproximadamente, né? Mais 2, né? 179, 179 vezes 179. 3,20. Isso aqui vai dar uma distância de aproximadamente 2,55 km. Os algarismos significativos aqui eram quantos, né? Só para a gente ter uma noção. Só 2, né? 2 algarismos. Então, aqui vai ficar 2,6 km, né? Quando tem 5, arredonda para cima. Pronto.
Essa aqui seria a distância até a cidade B, que falta, né, para o camelo percorrer. Ele poderia perguntar mais coisas ainda, ser mais chato, né? Para que direção ele poderia perguntar, né? Bom, ele poderia perguntar qual é o ângulo, né, que ele tem que ir aqui, qual é a direção, né? Aí você teria que calcular esse ângulo aqui, né? Mas, novamente, seria o arco cuja tangente, a componente y dividido pela componente x, né? Daria para calcular o ângulo sem problema. Certo? Mas ele não perguntou, então a gente para, né, aqui.